A biologia é uma ciência da natureza que se preocupa com o estudo dos seres vivos. Ela é uma disciplina fascinante e importante em muitos aspectos, porque a partir dela podemos compreender os diversos mecanismos que controlam a vida no nosso planeta. Olá, eu sou o professor PH e essa é a nossa aula de introdução à disciplina de biologia. Biologia, do grego, significa estudo da vida. Então, podemos entender que a biologia estuda a diversidade de seres vivos presentes no nosso planeta e também as características relacionadas a esses seres vivos, como, por exemplo, a evolução, reprodução, metabolismo, composição química e etc. É importante salientar que a biologia é uma ciência experimental, ou seja, os seres vivos e os fenômenos explicados por ela são analisados em laboratório. Todo ser vivo possui propriedades ou características em comum, e nós iremos estudar e compreender essas características a partir de agora, começando com a organização celular. Todo ser vivo é formado por uma ou por várias células. Os seres constituídos por uma única célula, como por exemplo as bactérias, são chamados de unicelulares. Já os seres formados por inúmeras células, como por exemplo o ser humano, os animais e as plantas, são chamados de pluricelulares. Composição química. Organismos vivos são constituídos principalmente por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Para ficar mais fácil de memorizar, basta lembrar dessa sigla, CHOMPS, feita com os símbolos que representam esses átomos. C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, o P que simboliza o fósforo e o S que simboliza o enxofre. Uma outra característica também presente em todo ser vivo é a reprodução, que é a capacidade de gerar descendentes. O mandacaru, por exemplo, é uma planta que na fase reprodutiva, geralmente antes do período chuvoso, produz flores, que depois se transformam em frutos com sementes. A semente, em contato com o solo, origina uma nova planta. Hereditariedade. Os seres vivos possuem a capacidade de transmitir as suas características biológicas para as próximas gerações. Por isso que os filhos sempre possuem certas semelhanças com seus pais. Também é importante ressaltar que o mecanismo de hereditariedade está relacionado com a molécula de DNA. Evolução. Todo ser vivo tem a capacidade de se modificar e se adaptar ao ambiente com o passar dos anos, originando novas espécies e extinguindo outras. Esse mecanismo de evolução acontece constantemente, porém os seus resultados são percebidos em intervalos de milhares a milhões de anos, e por isso, nós humanos não conseguimos perceber o surgimento de uma nova espécie, por exemplo. Vocês viram aí algumas características comuns a todos os seres vivos. Existem outras também, mas essas são as principais. Agora vamos falar dos vírus, que é uma forma especial de vida. Os vírus são seres muito pequenos, visíveis apenas ao microscópio eletrônico, que é um tipo de microscópio ligado a um computador. Eles são seres acelulares, ou seja, que não possuem célula. O seu corpo é constituído de uma cápsula feita de proteínas que guarda no seu interior o material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. Esse RNA é uma molécula irmã do DNA. Eles não possuem metabolismo próprio, só apresentando vida quando estão parasitando a célula de um ser vivo. Eles não comem e todos eles podem causar doenças nos mais diferentes tipos de seres vivos, desde animais e plantas até em bactérias. E o mais interessante é que eles possuem a capacidade de reprodução e de evolução, como acontece nos demais organismos vivos. Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto e até a nossa próxima aula.